Cuidado com o efeito cascata. O que eu quero dizer com isso? Efeito cascata, ou efeito dominó, é aquele primeiro efeito que pode gerar um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto, sexto, em decorrência, tá? Então, qual seria o efeito cascata da gente trabalhar só com canalizações, canalizar tudo, trabalhar com um monte de canal? Qual que seria o efeito cascata que a gente tem que ficar atento? Vamos lá. Primeira coisa, pessoal, diminuição da rugosidade. Então, aqui nós temos uma tabela da DPO11, né, da E, e aí nós temos as rugosidades para alguns tipos de material. Por exemplo, terra, grama e rachão, aqui está com 0,035 coeficiente de Manning. Gabião, 0,028. Pedra argamassada, 0,025. Aço corrugado, 0,024. Concreto, 0,018. Por que eu estou colocando esse ponto para vocês, pessoal? Pelo seguinte fator. Olha só. Imagina que você tem um curso d'água natural, ok? De terra, de grama, né? Algum material natural. E você tem uma rugosidade para esse curso d'água, para esse córrego, por exemplo, tá? Então, essa rugosidade, quando você vai fazer uma análise hidráulica, ela é muito importante, porque ela vai governar ali sobre o nível d'água, sobre a velocidade do escoamento, ok? A rugosidade. Então, se eu tenho um material muito rugoso na minha seção hidráulica, o que vai acontecer com a velocidade e nível d'água? A velocidade tende a ser menor, né? Porque é um material muito rugoso, né? E o nível d'água tende a ser maior. Por quê? Porque o escoamento é mais lento, né? Então a lâmina acaba sendo um pouco mais alta, ok? Esse é um cenário para um material bastante rugoso, como é o caso aí de córrego natural, com vegetação, com grama, com terra, etc. Tá? A partir do momento que eu vou canalizar essa seção, eu estou trocando aquele material natural por um material artificial, muitas vezes, tá? E esses materiais artificiais tendem a apresentar uma rugosidade muito menor. Então, nós estamos saindo no cenário 1, né, com uma seção bastante rugosa, estamos indo para um cenário 2 com uma seção mais lisa. O que vai mudar nesses parâmetros? Velocidade aqui tende a aumentar e lâmina d'água tende a diminuir. Ah, mas diminuir a lâmina d'água é bom. Bom, se você olhar pela visão micro da coisa, uma seção somente, reduzir a lâmina d'água diminui o risco de extravasamento para aquela região, parece que é bom. Mas existe o efeito cascata, né, que a gente vai ver aqui ao longo desse item. Né? Então, fiquem atentos só com essa mudança aqui, ó, de rugosidade. Obviamente, nós temos aqui vários materiais, como o gabião, né, que quando você aplica ele, ele já tem uma rugosidade um pouco mais próxima de um solo natural, aqui 0,028, e com o tempo ele permite com que a vegetação cresça de novo. Então, depois de um tempo, a rugosidade tende a ficar muito similar à inicial, ok? Então, esse efeito acaba sendo menor, né, a médio e longo prazo. Já o concreto, não. O concreto ele é bastante liso, né, 0,018 de rugosidade, e não vai crescer vegetação no concreto. Né? Ele é quase que uma capa impermeável. Né? Às vezes cresce um pouquinho de vegetação na junta de dilatação, até no barbacã, né, que às vezes cresce ali, mas é algo muito pontual, né? Nem leva em consideração esse efeito. Tá? Então ele tem uma rugosidade bem baixa, ele vai permanecer provavelmente com esse nível de rugosidade por muitos e muitos anos, ok? Então, esse é um primeiro efeito, né? A primeira mudança que a gente tem. Outra questão que a gente tem que ficar atento é o seguinte: retificação do curso d'água. Olha só, aqui no desenho nós temos um curso d'água com muitos meandros, muitas curvas aqui, né? Que é um trecho aqui que está como after, né? Que é depois. E aqui o before seria um trecho reto, né? Então seria um cenário para a gente recuperar, né? Recuperar a sinuosidade de um curso d'água, né? Ou seja, tem um trecho que ele é reto, então recuperar esse trecho que é reto, né? Recuperar ele em formato de meandros, né? Seria essa proposta aqui. Mas o que a gente vê na realidade é o inverso, né? A gente vê que muitas vezes é um córrego que tem a sua sinuosidade, tem ali as suas curvas, né? Mas ele é retificado muitas vezes. Então, seja por uma questão até de planejamento urbano mesmo, de não, eu vou retificar porque eu vou fazer a avenida lateral e a avenida reta, né? Não vai ser uma avenida cheia das curvas aqui. Então,
passa muito pela gênese, né, da formação mesmo ali da área urbana, né? Então, hoje em dia nós temos essa formação que ela é muito regida, né, pelos pavimentos, né, pela parte viária, e não é regida pelos cursos d'água, né, que na minha visão ela deveria ser regida pelos cursos d'água, porque eles já estavam lá antes da gente chegar. Eles são organismos vivos ali, né? Então, assim, teria que se seguir mais baseado no curso d'água do que numa questão viária, né? Mas, assim, isso aí já é discussão para outros pontos. Mas o fato é que, hoje, se você for observar as cidades, os cursos d'água canalizados, eles são bastante retificados, né? São bastante retos. Tem uma curva aqui ou ali, mas tem um trechão dele bem reto, né? Bom, que isso gera de efeito, né? O que isso gera de efeito nessa sequência cascata, né? Quando a gente tem essa retificação, a gente diminui o percurso da água. Então, imagina só, que aqui em cima eu tenho o ponto A e aqui embaixo eu tenho o ponto B. Qual é o caminho, né? Qual é o caminho que você vai percorrer, né? Que vai ser mais prolongado, né, para a água. Bom, o caminho mais prolongado, obviamente, é esse caminho sinuoso, ó, tá? Então, em termos de quilômetros ou metros, né, ele é mais extenso, certo? O trecho reto, ele é mais curto, né? Então, do ponto A até o ponto B, a distância é menor, porque ele está retificado. Então, se eu pego o meu trecho sinuoso e estico, ele vai ficar gigantão, né? Agora, o trecho reto é o trecho reto. Então, você tem uma redução do trecho aqui de percurso, tá? Isso daqui, para uma questão hidráulica, uma questão de propagação da onda de cheia, a gente vai ter alguns efeitos no tempo de concentração da bacia, ok? Que a gente vai ver aqui também. Então, guarda essa informação. Outro ponto, pessoal, aumento de velocidade. Então, se eu tenho uma seção lisa, como revestimento da minha calha, né, obviamente eu vou aumentar a velocidade, tá? Então, o escoamento que passa sobre uma superfície bastante rugosa, ele passa com um nível de velocidade. A partir do momento que ele começa a acessar uma seção lisa, ele passa com uma velocidade maior, né? Maior, ok? Então, ali nós temos um pouco dessa diferença também de velocidade, dependendo aí do tipo de material de revestimento, que está bem atrelado ao fator de rugosidade, né? Também a declividade, né? Então, se eu vou retificar esse curso d'água, a minha declividade tende a ser maior, minha declividade média tende a ser maior, porque eu tenho que vencer esse desnível do A até o B com uma distância mais curta, então a declividade fica mais forte. Então, esses efeitos vão aumentar a velocidade do curso d'água. Bom, tudo isso, né, pessoal, vai impactar diretamente, né, nessa variável aqui, que eu coloquei essa equação, mas existem dezenas de equações aí de tempo de concentração. Essa aqui é a equação de Kirchhoff. Então, se a gente for olhar aqui, olha só, tempo de concentração vai ser igual a uma constante vezes L, que é o comprimento do Talveg, dividido pelo desnível do Talveg, ou do canal, do curso d'água. Bom, quando eu olho para essa equação, o que eu percebo logo de cara? Se eu tenho o meu L aqui na equação, e esse meu L, por um processo de retificação, por exemplo, ele é reduzido, tá? Eu tinha um L grandão aqui, ó, trecho sinuoso, tá? Agora o meu L é um trecho reto, então ele é menor. Se o meu L aqui, ele tende a ser menor, o que vai acontecer, né, com o tempo de concentração? Ele tende a reduzir também, certo? O L está aqui em cima na equação, então se ele é menor, o tempo de concentração também diminui, tá? Se o tempo de concentração diminui porque teve uma retificação e porque foi aplicado um material muito liso, e esse material muito liso acelerou a velocidade, né? Então esses efeitos foram somados. O que vai acontecer com a vazão de pico? Ela tende a aumentar, tá? Então, se eu diminuo o tempo de concentração da bacia, a vazão de pico tende a aumentar. Então, quando eu olho com aquela visão micro de uma única seção e vejo o nível d'água diminuindo, se eu olhar só com essa visão, eu não consigo enxergar que talvez
eu estou acelerando esse escoamento, eu estou diminuindo o tempo de concentração e eu estou aumentando a vazão de pico para jusante. Então, eu estou pegando o meu problema de montante, jogando para jusante e ainda amplificando, potencializando esse problema. Tá? Então, esse é o efeito cascata que nós temos que ficar muito, muito atentos, ok? Então, como fugir aqui desse efeito cascata? Bom, trabalhar no máximo com materiais mais rugosos possíveis, mais próximos aí da rugosidade do próprio curso d'água natural, para que a gente não tenha esse aumento de velocidade por questões de N de Manning, né? Trabalhar o mínimo possível com retificações, tentar respeitar ao máximo o trajeto natural do curso d'água, para que a gente não reduza essa extensão do curso d'água, né? E reduzindo essa extensão, a gente reduz o tempo de concentração, então fugir desse cenário. Sem trabalhar com seções ali bem projetadas, com material bastante rugoso, a gente reduziu o máximo aqui esse aumento de velocidade, tá? Então manter a velocidade muito similar ao que nós já tínhamos anteriormente, para que o nosso tempo de concentração seja preservado e a gente não tenha esse efeito de amplificar a vazão de pico.